Olá pessoal, estou aqui de volta para a gente fazer agora a reflexão astrológica para a semana do dia 20 ao dia 26 de agosto de 2017. E na semana passada eu não postei, tive alguns problemas, então eu acabei não postando a reflexão, mas voltei agora esta semana para a gente continuar, tá? Bom, e é uma semana recheada de eventos astrológicos, né? O eclipse, que tá uma conversa toda em torno do eclipse, o Sol entrando no signo de Virgem. A gente tem também o Mercúrio vai ficar casime em conjunção exata com o Sol. E temos também o Saturno voltando ao movimento direto. Só que todo o foco da semana está em torno do eclipse, né? Então a gente vai entender, ele acontece na segunda-feira. Eu vou falar primeiro sobre o domingo e aí a gente já entra aqui nesse assunto da segunda, tá bom? Bom, vamos lá. Então, uma coisa interessante é que no domingo a Lua já estará passando pelo signo de Leão. E ela já vai formar uma conjunção com Marte, que é uma coisa assim, a gente poderia dizer, uma composição de muita energia, né? Porque a gente está falando do signo de Leão, que representa esse brilho total, né? E o Marte formando um bom aspecto com Júpiter, também no próprio domingo. Porém, é um dia anterior ao dia do eclipse. Então, os dias anteriores aos eclipses, eles não são assim muito adequados para decisões importantes. Então, também porque é um domingo, esse dia ele é muito bacana realmente para entretenimento, para diversão, para rir, para vocês se divertirem no sentido geral. A característica leonina ela é uma característica que remete mesmo a essa ideia da visibilidade, da aparência, da maneira como a gente mostra os nossos talentos ou como a gente mostra os nossos interesses no sentido geral. Então fica isso bastante evidente. É importante então saber usar essa característica do domingo com uma certa responsabilidade, né? Porque também ao longo da semana o Marte vai estar em um aspecto muito interessante com o Saturno. Então ele já está se aproximando de um triângulo pequenininho que envolve ali o Marte, o Júpiter e o Saturno. Então toda a questão de conquista, né, que tem uma relação forte com as características do Marte, conquista, ação, atitude em todos os sentidos, a capacidade de você brigar, de empreender, de forçar tal, ela tá moldada, eu diria, em torno da estrutura das coisas, da responsabilidade, da seriedade com que você envolve as coisas. Porém, só o domingo não é muito adequado para vocês decidirem assuntos importantes. Essa configuração, esse pequeno triângulo, ele favorece decisões, ele favorece empreendimentos, ele favorece a atitude reta, objetivo claro e definido e realmente no foco. Só que pela questão do eclipse ele acaba sendo um pouquinho prejudicado, tá? Mas é uma influência que vai durar a semana toda. Então, vocês, se tiverem que tomar alguma decisão importante, prefiram deixar para outros dias da semana, ok? Bom, e até como eu disse para vocês, é um dia anterior ao eclipse. Todos os eclipses, eles têm esses dias anteriores como um dia de difícil julgamento. A nossa capacidade de julgar as coisas não fica muito clara, a nossa percepção ela não fica tão clara. Então, para decisões importantes é tenso, porque justamente você não fica atento às coisas que acontecem no entorno, né? Tua capacidade de também identificar, julgar se a coisa é boa, se é ruim, se é melhor, se é pior, tal, não fica tão bem desenvolvida, ok? Bom, e aí na segunda-feira é que é o dia realmente do eclipse. E esse eclipse ele acontece em Leão, no penúltimo grau, basicamente no último, né? Porque ele vai acontecer em 28 graus e 53 minutos do signo de Leão. Ele será um eclipse total lá nos Estados Unidos, lá na América do Norte e tal. Para nós aqui no Brasil ele será parcial e nem será visto em todas as regiões, tá? Só algumas regiões do Brasil, Norte e Nordeste preferencialmente, é que terão uma visão do eclipse. E isso é importante a gente levar em consideração porque tradicionalmente a região onde é visto o eclipse ela recebe mais as influências dele, né? Então, como a gente no Brasil não recebe na totalidade, a influência dele sobre os assuntos do Brasil talvez não seja sentida tão fortemente. Embora também é assim, gente. Todo eclipse ele tem o grau específico, como eu falei para vocês, que ocorre, né? Esse é um eclipse solar, que é a Lua em conjunção com o Sol. E ele acontece, como eu disse, em 28 graus e 53 minutos de Leão.
O mapa do Brasil tem o ascendente posicionado em 22 graus do signo de Aquário. Então, alguns astrólogos remeteriam o eclipse solar a uma oposição ao ascendente do Brasil. E a oposição é um aspecto tenso, então vem carregada de uma série de características difíceis. Só que também, tradicionalmente, os eclipses só formam conjunção ou oposição num orbe de 1 grau, tá? Então não pegaria uma oposição aqui com o ascendente do Brasil. Agora, nos Estados Unidos a atenção é maior porque o eclipse ele vai ser total, um eclipse solar total. Então já criou uma atmosfera de agitação, porque aí muita gente viaja, eles já estão prevendo que vai ter muito congestionamento nas estradas, porque algumas pessoas vão se deslocar para os melhores lugares para ver. E então tem também uma outra questão, que é o eclipse acontece em conjunção com o ascendente do Donald Trump. Então, ele tem um ascendente em 29 graus do signo de Leão e o Marte em 26 de Leão. Então, esse eclipse está muito perto tanto do Marte, como também está muito perto do ascendente dele. E, como eu disse para vocês, o eclipse, ele turva a nossa visão, eu diria, né? Ele prejudica a nossa capacidade de julgamento. Imagina, o eclipse é um astro que interfere na luz do outro, de alguma maneira, né? A luz de um astro interfere na luz do outro. Então fica difícil o bom julgamento, o julgamento acertado. Mas levando em consideração também o Donald Trump, ele também não precisa ele nasceu num eclipse, inclusive, mas ele não precisa de um outro eclipse para fazer muita besteira, para falar muita besteira, né? Ele se posiciona muito de uma maneira muito polêmica. Então ele já vem se posicionando devido a esse atentado que teve em Barcelona. Ele deu algumas demonstrações bem peculiares dele, né? Alguns depoimentos bem peculiares dele e tal. E a tendência, então, é que ele continue nessa sintonia, assim. Agora, quando a gente fala da característica total do eclipse, todo eclipse tem um regente que é do signo onde ele está posicionado. Então, como ele vai acontecer em Leão, o regente é o próprio Sol. E o Sol, ele tem essa característica da realeza, do brilho, da questão do aparecer, né? Da imagem, vamos dizer, do próprio sucesso, né? O astro-rei. Então, estão colocando bastante atenção em torno dos principais regentes do mundo, né? Incluindo o próprio Donald Trump. E também eu vejo, assim, num sentido geral, ele envolvendo muito essa ideia do querer ser visto, do querer mostrar a que você veio, mostrar os seus propósitos e tal. E também por ser uma característica leonina que é muito forte, mas muito ligada a essa ideia do controle, do domínio, vamos dizer, do direcionamento de uma certa situação, aquela coisa de tomar as rédeas na mão e conduzir a coisa à sua própria maneira, porque Leão tem uma característica muito forte de autonomia. Então, junto com a própria regência do Sol, essa ideia de atingir o sucesso a todo custo, ela fica bastante evidente. Felizmente, o eclipse não acontece em aspecto desafiador com nenhum outro planeta, né? E o Marte, no momento do eclipse, também já não estará mais combusto, ele já se afasta a mais de 8 graus do Sol, né? Quer dizer, o Sol se afastou dele já a mais de 8 graus, então ele já saiu da faixa de combustão. Está sob os raios do Sol ainda, mas não tão pesado, vamos dizer, com uma tendência a uma ação mais bruta, mais controladora, assim a gente poderia dizer, tá? Tem uma influência muito forte de poder, que num sentido pessoal, isso pode ser vivido com aquela necessidade de assumir o poder sobre as coisas da tua vida no sentido geral, assim, né? Dependendo de onde ele cai no seu mapa. Agora, o que eu digo sempre para vocês, o eclipse, ele não traz a influência dele para todas as pessoas, nem para todos os lugares, né? Como eu falei para vocês, as regiões que têm relação com o Sol, as regiões que veem o eclipse, recebem maior influência. Então, em termos de regiões que têm relação, se diz sobre o Canadá, a Rússia, o próprio Estados Unidos, tá? Ou qualquer país, ou cidade, ou estado que tenha no mapa, né, de fundação e tal, o ascendente em Leão, nesse grau, né, em 1 grau de distância ali, Leão em Aquário,
Alguns astrólogos consideram as quadraturas também, né? Então incluiria aí também em torno desses graus aí nos signos de Touro e de Escorpião, ok? Bom, se acontecer alguma coisa muito especial comigo, eu falo pra vocês. Meu ascendente é em 29 graus de Touro, tá bom? Então, se acontecer alguma coisa, eu falo, olha, aconteceu isso aqui, tá bom? Pra pontuar pra vocês aí o que acontece. Que vai pegar uma quadratura com o eclipse. Bom, enfim, mas tradicionalmente só a conjunção e a oposição, certo? Bom, e aí então essa característica para quem tem o Sol, o ascendente, o meio do céu, posicionado entre 27 graus, eu diria até 30 graus de Leão, pode receber, pode sentir mais forte a influência desse eclipse. Então, para essas pessoas, não é recomendado uma atitude que muda muito a direção da vida, né? Decisões importantes. Ah, vou comprar um carro, vou financiar um carro. Se for comprar à vista, você comprou, né? Mas pode te dar problema. Vou comprar um apartamento, uma casa, um outro tipo de imóvel, vou sair do meu trabalho para buscar um outro trabalho, vou decidir ter filho, vou decidir casar, por exemplo. Não é esse tipo de decisão que muda muito o curso da vida, que são decisões importantes, não são recomendadas mesmo. Eu já disse lá na minha página no Facebook, desde o dia em que o Sol estava em conjunção com o nódulo lunar norte. Tá? Que foi um dia anterior ao atentado lá em Barcelona. Bom, e aí então fica esse clima de empolgação e alguns astrólogos também colocam uma característica positiva para o eclipse. Ele não forma aspectos desafiadores, como eu disse para vocês, mas o fato em si do próprio eclipse ter essa característica não muito favorável para julgamento acentua um pouquinho aí um ponto de interrogação. Sempre considerando que coletivamente a gente sente mais forte o efeito do eclipse do que em nível individual. Individualmente, a não sei que ele aconteça igual no Donald Trump, que vai acontecer em cima do ascendente dele, e ele já nasceu durante um eclipse, né? Isso pode trazer uma relevância um pouquinho maior. Mas vamos ver aí o que acontece aí no desenrolar da semana, tá? Também eu acho que tem que ficar um pouco atento com a questão do exibicionismo, dos exageros, da maneira como as pessoas tendem a essa necessidade de serviço, de puxar a atenção para si, que está bem forte, muito intenso. Então, como no momento do eclipse, o ascendente vai ser Capricórnio. Então, o Saturno, que rege o Capricórnio, é o planeta que puxa para a responsabilidade. Então, por mais que a gente esteja empolgado e decidido a fluir em sentido a certos objetivos que a gente se propõe, tem que ter essa questão da responsabilidade como um parâmetro. Bom, então essa é a minha visão aqui sobre o eclipse. E aí na terça-feira, no dia 22, a Lua já então estará em Virgem, né? Porque o eclipse acontece no último grau do signo de Leão, então ela já vai estar no signo de Virgem. O Sol também já vai entrar no signo de Virgem na própria terça-feira, dia 22, que é um dia que traz a possibilidade de algumas realizações, eu diria, concretas mesmo, né? O Sol passando de uma característica de fogo para a terra, acentuando muito essa ideia do pé no chão, sentido de realidade mais palpável, e também pela própria característica de Virgem, que é de produção, né? De fazer a coisa certa, né? De fazer tudo corretamente. Tá? Agora, também vocês têm que ficar atentos já que neste momento o Mercúrio já está em combustão, ele está voltando, está retrógrado, então ele está se aproximando do Sol de novo. Mercúrio rege o signo de Virgem. Então, é um período em que a busca, às vezes, pela perfeição, a busca por fazer as coisas muito corretas, né? Tem que ser isso, tem que ser aquilo e tal, ela pode ficar um pouquinho exagerada. Então, é importante ter uma atenção para não ficar muito preso nos pequenos detalhes, porque ele prejudica. Porque uma configuração da terça-feira, ela fica muito favorável para empreender mesmo em coisas que tragam resultado palpável, sólido mesmo. É um dia depois do eclipse, então uns dias antes e depois eles ainda recebem uma influência, que é o que eu disse para vocês, tá? Então também tem que ficar um pouco atento aqui com decisões importantes durante a terça-feira. Mas o Marte vai estar em bom aspecto com Saturno e com Júpiter durante toda a semana. É uma semana bastante favorável
para você empreender, eu diria. Tirando esse comecinho, segunda e terça-feira, que domingo, segunda e terça não é tão bacana assim. Aí já na quarta-feira, no dia 23, a Lua já entra no signo de Libra. Ela vai fazer um bom aspecto com a Vênus. A Vênus também já está lá no finalzinho de Câncer. Na próxima semana ela já passa para Leão. O Mercúrio também nesse retorno aqui tá combusto, e a gente tem um quadro então da terça-feira, como eu disse para vocês, que continua na mesma influência da terça, que é a atenção com esse fato de ficar com um olhar muito minucioso. E também assim, gente, a Lua, quando passa pelo signo de Libra, ela acentua muito a nossa necessidade da troca, da parceria, tal, principalmente porque ela rege nossos assuntos emocionais, as nossas necessidades básicas. Então, conciliando essa necessidade da troca do outro, da própria busca de equilíbrio, da própria capacidade da diplomacia, eu diria, e também com esse olhar assim muito centrado, muito buscado ali, muito puxado para a perfeição, pode tornar assim a quarta-feira um dia pouco produtivo, emperra no processo, sabe aquela coisa de precisar entregar um resultado, mas fica parado em fazer aquilo da melhor maneira possível. Então, tira um pouco o foco da aparência, do resultado da perfeição, eu diria, e coloca um pouquinho mais o foco na questão da praticidade, que é uma característica bastante positiva do signo de Virgem. Bom, e aí na quinta, então, agora sim, o Marte encontrou com Saturno. Ele, como eu disse para vocês, ele estava já durante toda a semana se aproximando desse aspecto harmonioso com Saturno, e na quinta que ele chega ao ponto de exatidão. E também, como eu disse, ele está em aspecto harmonioso com Júpiter, fechando um pequeno triângulo ali, os três, né? Quinta-feira é um dia interessante, produtivo, continua com a Lua ainda posicionada no signo de Libra, muito favorável para fechar contratos, para vocês trabalharem em negócios que precisam de força, de garra, de liderança. A capacidade de liderança fica bastante acentuada. Para quem já tem, pode perceber ela um pouquinho mais acentuada. Para quem não tem muita iniciativa, é um dia onde a iniciativa ela pode ficar um pouco mais evidente. Naturalmente, a Lua em Libra não tende a muita iniciativa, mas o impulso do Marte, em trígono com Saturno e em sexto com Júpiter, favorece. É um dia legal, bacana, uma característica muito boa para promover resultados mesmo, né? Até porque nosso direcionamento, a nossa capacidade empreendedora, ela fica mais ativa, assim, né? É fácil a gente ir direto ao ponto, tá? Então, é uma quinta-feira produtiva. E na sexta-feira, a Lua, que também ainda está passando lá por Libra, vai se juntar ao Júpiter, né? O Júpiter está lá em Libra até o mês de outubro, então ela se junta ao Júpiter ali, vai entrar nesses aspectos todos que o Marte estava fazendo, então a sexta é melhor do que a quinta ainda, tá? Então, a gente tem uma sexta-feira muito indicada, muito leve, assim, eu diria, para a questão da troca. Leve que eu digo assim, as coisas têm uma facilidade para se concluir. Lua em Libra, que é fácil para você pedir ajuda, para receber apoio, para conversar, para orientar. A troca fica muito facilitada. E também uma característica do Marte forte nesse sentido de produção, de fazer acontecer, né? O Saturno dando uma questão da estrutura da ponderação, da própria responsabilidade, da firmeza das coisas. E é bacana. Agora, o que vai acontecer na sexta-feira de novo? O Saturno fica estacionado. Depois de 4 meses no movimento retrógrado, ele volta no movimento direto. É aí que a situação não fica tão favorável em termos astrológicos, novamente, para se trabalhar em coisas de longo prazo, tá? Para começar projetos muito longos. Naturalmente, porque o Saturno ele já é um planeta que representa o tempo e ele estacionado estaciona mesmo. Então ele não é tão favorável para resultados rapidamente. Ele vai demorar muito. Então assim, quando você empreende já para uma coisa que é lenta, já inicia alguma coisa aqui para um resultado de futuro, tal, a tendência é a coisa se perder no meio do tempo, emperrar no meio do caminho, ou mesmo as decisões que sejam muito importantes para o momento, porque como Saturno retrógrado
pode encontrar uma série de empecilhos estruturais mesmo, não digo nem seus de vontade e tal, mas de coisas que dizem respeito ao mundo no sentido geral, mudança de normas, mudanças de regras, coisas nesse sentido, né? E aí atrapalha um pouquinho, né? Então a sexta-feira ela é melhor para uma troca mais informal, para continuar com o trabalho que você já vem fazendo. Então coloque em prática aquilo que você já está desenvolvendo. Ela não é muito bacana para nada novo, assim, né? Nenhuma ideia nova para ter início, ok? Porque no sábado, no dia 26, então o Saturno volta ao movimento direto. Então ele, quando o planeta volta ao movimento direto, ele volta bem lento. Saturno já é lento, então ele leva um tempo para voltar à velocidade normal dele, né? A velocidade média dele. A Lua vai estar em Escorpião, que é a queda da Lua, e o Marte vai estar em conjunção com o Nó do Norte. Bom, no sábado ele já não é assim um dia propriamente produtivo ainda, e também assim o olhar desde a Lua em Libra, né, ele recai agora para uma coisa mais introspectiva, diminui um pouco aquele volume todo que estava com uma característica leonina muito forte, né, até o começo da semana, então ele dá uma diminuída bem, tá? Então a gente tem um sábado que ele não é assim tão entusiasmado e nem assim tão espontâneo e tal, mas não chega também a se tornar um dia tenso e ruim. Ele é mais concentrado, tá? É um sábado que vocês vão perceber que a coisa é uma coisa mais sólida, tal, não se desenrola assim tão rápido e tudo mais. Mas também os nossos desejos, a nossa força, assim, ela continua no mesmo pique, né? O Marte está em conjunção com o Nó do Norte ainda no signo de Leão, ok? Então é isso, pessoal. Então eu desejo para vocês uma ótima semana. Aproveitem aí o eclipse com sapiência e inteligência, tá? E a gente se vê então na próxima semana. Um abração para vocês e até mais.